Esse daí é uma animação lá do meu site, né? Onde eu coloco esse óleo essencial aí. Certo. Dessa forma, assim. Vamos lá, deixa eu só tentar aqui para a gente observar melhor aqui. Professor Marcos, a gente quer agradecer em nome da Liga de Fitoterapia a presença do senhor aqui para contribuir, né, com os alunos, que é um tema que a gente tem muito pouco acesso. Eu acho que vai ser extremamente produtivo, né, vai ser extremamente esclarecedor para a gente entender desse processo, e sempre que puder contar com o senhor para ajudar a gente nas nossas aulas, a gente agradece também já de antemão. Na realidade, sou eu que agradeço, porque como é um tema, assim como eu estava falando, né, é um tema que eu tenho alguns anos de experiência, para não dizer algumas décadas de experiência, né, eu comecei logo que me formei, ou melhor, antes mesmo de me formar na graduação, eu já comecei a trabalhar com os óleos essenciais, especialização, mestrado, doutorado e bastante pesquisa em cima dos óleos essenciais. Então, para mim, sempre é um privilégio falar sobre óleos essenciais. Na realidade, sou eu que agradeço o convite de vocês aí. O microfone é todo do senhor, pode ficar à vontade. Tá bom. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a parte mercadológica. Por que a parte mercadológica? Porque os óleos essenciais, eles têm crescido muito em termos de consumo e automaticamente em termos de valores financeiros. Então, o mercado internacional em 2021 foram mais de 10 bilhões de dólares, sendo que 2 bilhões de dólares apenas por uma empresa que, inclusive, está no Brasil, está investindo no Brasil, está construindo uma fábrica, muito provavelmente é uma fábrica de embalagem, né, de redistribuição, de reinvase dos produtos, né, investindo aqui no Brasil 50 milhões de reais para a construção dessa fábrica. Mas por que ela veio fazer isso? Porque teve uma resposta do mercado aqui no Brasil. Isso significa o quê? Significa que quanto mais o mercado consumir, mais o médico, mais o farmacêutico, mais o enfermeiro vai ter acesso a essa técnica de utilização, a essa metodologia, e também vai se deparar com pessoas que estão utilizando esse produto e que pode ter interações medicamentosas com outros, com certeza, né? Nós não vamos falar sobre isso, o nosso objetivo aqui é trabalhar um pouco da base do óleo essencial, de como ele é extraído, quais são os seus componentes fundamentais, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, mas e o mercado nacional? O Brasil exportou, em 2020, 275 milhões de dólares em óleos essenciais, mas principalmente óleos essenciais de laranja. Por quê? Ele é um coproduto da produção do suco de laranja. Quando nós pegamos aquela casquinha da laranja e a gente espreme aquela casca da laranja, com certeza a gente não sabia que aquilo lá é um óleo essencial. Desculpa aí, pessoal. Vou voltar aqui. Aquilo é um óleo essencial. E aquele óleo essencial, ele é muito utilizado na parte alimentícia e também na parte de perfumaria, os cítricos, né? Porque eles têm alta volatilidade. Então, se estima que até 2026 o mercado vai crescer 60%. Ou seja, é um crescimento astronômico. Em 4 anos, nós teremos aí um crescimento de quase 1 bilhão de dólares por ano. Isso é muito dinheiro. E o que vai acontecer? Mais óleos essenciais sendo colocados no mercado. E com isso acontece o quê? Se multiplica os cursos de óleos essenciais, né? Muitos cursos de óleos essenciais por aí aparecendo, né? Mas os óleos essenciais no Brasil, a legislação não classifica os óleos essenciais como fitoterápicos. Isso é interessante, ele não tem uma classificação. Então, qualquer pessoa pode indicar o óleo essencial. Não existe até agora. A Anvisa ia começar ano passado um processo para tentar enquadrar os óleos essenciais, mas isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Por causa do Covid, né? Então, nós temos aí algumas coisas que ainda estão se arrastando neste sentido.
Mas vamos lá, pessoal, quando a gente fala em óleos essenciais, óleos voláteis, óleos etéreos, que são uma mistura, né, de substâncias voláteis lipofílicas, o que que significa tudo isso? Significa que são substâncias que não se misturam com a água, portanto, e que têm volatilidade, né? Então, o que está acontecendo? A planta está produzindo um óleo, e esse óleo não é solúvel em água. Já começamos aí a nossa primeira questão química, que todos vocês já conhecem, não tem problema nenhum. Mas ele tem volatilidade. O que que significa ser volátil, né? Significa que se nós pingarmos uma gota de um óleo essencial, por exemplo, num papel filtro, aquele óleo vai embora. Você não vai perceber resíduo daquele óleo num papel filtro. Se por acaso você perceber, esse óleo foi adulterado. Então, todas as substâncias que compõem o óleo essencial, elas são voláteis. Todo aquele óleo, ele vai simplesmente passando para o estado gasoso, para o estado vapor, e ele vai indo, né, sendo distribuído no ambiente. Essa mistura complexa que a gente diz, ela é complexa por quê? Porque cada óleo essencial, ele tem 20, 30, 40, 50, 100 componentes, 200 componentes, 300 componentes. Já foram identificados mais de 3.000 compostos diferentes nos vários óleos essenciais. Então, você tem hidrocarbonetos terpênicos, você tem álcoois, mentol. Mentol é um álcool, né? A gente chupa aquela bala de menta, mentol, aquilo é um álcool. Né? E eu tenho até uma dúvida, né? Será que se eu chupar a bala de menta, passar num bafômetro, vai dar positivo? Sempre tive essa dúvida, né? Se alguém souber aí, nos informe, por favor. E aí nós temos aldeídos, nós temos cetonas, né? Olha só, a toxicidade das cetonas também estão presentes nos óleos essenciais. Nós também temos fenóis, ésteres, óxidos, enfim, são muitos compostos que estão todos misturados ali. É claro, esses 300 estão em todos os óleos, 3.000 estão em todos os óleos que nós conhecemos, mas alguns óleos têm 30, 40, 200, 250. Mas por que que a planta produz esses óleos, né? A planta, ela não tem uma condição de sair do seu lugar e de buscar insumos para ela se proteger. Então, ela precisa fabricar esses insumos. Então, essa interação da planta com o próprio vegetal ou com o animal, com o clima, né, ela precisa atrair polinizadores. Né? Como que ela faz para atrair polinizadores? Ela precisa lançar alguns aromas para atrair polinizadores. Tem aquela planta bem conhecida chamada dama da noite, né? Aqui no laboratório de clínicas nós temos uma árvore da dama da noite, que é um aroma muito, muito intenso, mas só libera no período da noite. E por que ela só libera no período da noite? Porque ela quer atrair os polinizadores que estão onde? Noturno. Só notívagos que ela quer. Ela não quer nenhum tipo de polinizador diurno. Então, ela faz essa seleção. Tá? Os micro-organismos também, os óleos essenciais são reconhecidos como poderosos agentes antimicrobianos, inclusive contra alguns resistentes. Mas por que que eles são interessantes contra micro-organismos? Porque ele não é uma molécula única, são várias moléculas atuando ao mesmo tempo. Então, a resistência fica muito mais difícil de ser encontrada quando você tem um complexo dessa natureza. Então, é por isso que a planta produz. E a comunicação também. Né? A comunicação, ela usa também os óleos essenciais para informar perigos, informar herbívoros, tudo isso ela vai informando os vizinhos, os seus próximos ali, né? Da onde vem esse óleo essencial? Né? Qual a origem desse óleo essencial? Né? As plantas possuem um metabolismo primário, mas elas também possuem um metabolismo secundário. E esse metabolismo secundário, algumas enzimas específicas transformam os produtos do metabolismo primário em substâncias, por exemplo, para atrair polinizadores. Transformam em substâncias, por exemplo, para proteger da radiação ultravioleta, para evitar a perda de água. Nossa, aquele calorão lá, ela precisa o quê? Ela precisa de algo que seja
hidrofóbico para evitar que a evapotranspiração da própria planta. Então, isso é muito interessante, como a planta vai se adaptando nesses milhões de anos que elas estão aí no planeta, né? Mas tudo começa onde, né, pessoal? Tudo começa no Sol, né? Onde a gente tem ali a nossa fotossíntese. E a nossa fotossíntese vai produzir esses metabólitos primários que são essenciais para a planta. Derivados desse metabolismo, por exemplo, derivado do aminoácido, nós temos o quê? Nós temos substâncias que são nitrogenadas, alcaloides, que tem uma gama de alcaloides que são utilizados na medicina, buscopan, morfina e tantos outros alcaloides que são produzidos pelas plantas e que são utilizados. Depois nós temos outras rotas que fornecem os fenóis extremamente reconhecidos por sua ação bactericida, e os flavonoides, reconhecidos por sua ação antioxidante. E aí você percebe que o flavonoide, ele não é um caminho apenas, ele tem vários caminhos para você chegar até o flavonoide. Mas, além disso, nós temos outras vias, a via do mevalonato, por exemplo, aonde há a formação de terpenos, que é aquilo que está mais presente nos óleos essenciais. Tá? E também temos os esteroides, que vem lá pela a via do metil-eritritol fosfato. Então, você tem uma série de esteroides que são produzidos dessa forma, né? Pelas plantas também. Então, nós temos lá a via do aminoácido, shikmato, do MEP, do ácido mevalônico e outras vias para produzir esses metabólitos secundários. E entre esses metabólitos secundários está o óleo essencial, fundamentalmente constituído por terpenos. Terpenos, triterpenos, né? Várias rotas geram esses produtos. Só que a natureza, pessoal, é algo impressionante. Eles são geniais. Eu costumo dizer, quem inventou o Lego, sabe o Lego? Foi a planta. Né? Se inspiraram na planta para produzir o Lego. Por quê? Na planta, na produção dos óleos essenciais, ela tem uma regra chamada regra do isopreno. É muito interessante. Isopreno é uma estrutura básica. E ele vai juntando essa estrutura básica e montando uma série de outras estruturas. Vamos lá. Esse é o isopreno. A gente olhando assim fala, puxa, é ruim olhar assim, né? Vamos achar um jeitinho melhor de olhar o isopreno, que tem 5 carbonos. Isso é importante, 5 carbonos. Essa forma assim, né, fica um pouco mais fácil da gente ver o isopreno. Mas vamos olhar agora, marcando os carbonos. Eu tinha um professor, professor Paulo Moreno, lá da USP, que ele falava para mim, ó, tá vendo, consegue ver o poodle aí? Pessoal, eu não consigo ver o poodle. Se alguém conseguir ver o poodle, meus parabéns, né? Eu só consigo ver o poodle se eu fizer esta modificação. Agora sim, agora eu consigo ver o poodle. 5 carbonos, aí você tem cauda, você tem cabeça, você começa a observar melhor. Essa é a estrutura básica dos nossos óleos essenciais. E olha só, de novo, né? Então, o que a natureza faz? Você tem o seu poodle, ela se aproxima a outro poodle e se ligam entre si, formando uma nova estrutura. Né? Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura agora, mais quimicamente falando. E essa é a estrutura. Que composto é esse? Mirceno, muito presente nos óleos essenciais. Uma estrutura com 10 carbonos formado pelo isopreno, né? Uma ligação simples, você já tem uma outra estrutura. E outra atividade. Depois você pode entrar o quê? Pode entrar um oxigênio, pode entrar um hidrogênio na forma de OH, formando um álcool, pode ter uma ligação dupla com o oxigênio, formando uma acetona. Dependendo do processo de ligação, você vai formar um aldeído, e aí você vai modificando. A genialidade da planta, ela está nisso. Ela consegue, com baixa energia, com baixo consumo, fazer muitas substâncias. Esse daqui, pessoal, extremamente conhecido, limoneno, presente
principalmente nos óleos cítricos, né, com alta concentração, tem óleo cítrico, tem 90% de limoneno. Vocês conseguem enxergar o isopreno aí, aquela molécula básica? Vou dar uma ajudinha. Olha só. Olha o que a natureza fez. Antes ela tinha uma ligação linear, agora não. Agora ela ciclizou, formou, né? Formou um ciclo. Com isso você tem um limoneno. Mas aí veja só aquilo que eu estava falando para você. Entra um OH, né? Aí você tem um alfa-terpineol, beta, gama, teta-terpineol, mas tem também o 4-terpineol. Esta substância está presente principalmente no óleo essencial de melaleuca, o óleo essencial de tea tree, que é um óleo australiano, que se adaptou também aqui no Brasil, e tem uma atividade antifúngica muito reconhecida. Existem muitos trabalhos sobre a atividade antifúngica do 4-terpineol, presente onde? No óleo essencial de melaleuca. Qual o percentual desse terpineol lá? Em torno de 35% a 40%. E depois você tem muitas outras substâncias ali presentes que vão ajudar nesta atividade. Aqui só para a gente conhecer um pouquinho, né, pessoal, a beleza da natureza, estou marcando aqui para vocês as estruturas isoprênicas, né? Como a natureza vai formando essas estruturas isoprênicas, né? Esse daqui já tem 13 isoprenos. Se ele tem 13 isoprenos, ele tem 15 carbonos. É um sesquiterpeno, né? E por aí vai. A natureza vai formando desse jeito. Agora, olha essa daqui, olha o sembreno, presente lá no óleo de pino, né? Olha só, ele já tem 4, né? Ele já vai formando todo um processo de reorganização e criando uma estrutura muito mais complexa. E na medida que essa estrutura vai ficando mais complexa, também vai mudando a sua volatilização, vai mudando com isso também a sua atividade biológica, né? E aqui temos, ó, nós temos aqui vários componentes desta mistura complexa, né, que realmente é uma mistura complexa, né? Você tem lá a sua estrutura básica, que depois ela se junta, forma um monoterpeno com 10 carbonos, depois 3 dessas estruturas vão formando 15, e aí vai. Nos óleos essenciais, nós não temos carotenoides, mas os carotenoides seguem a mesma linha, né? Então, aqui tem alguns exemplos de monoterpenos e de sesquiterpenos, né, que estão aí se reorganizando dentro da sua estrutura, ou seja, todos têm 15 carbonos, você vê que nem todos ali têm oxigênio, mas conforme a sua organização, você tem uma atividade diferente. Esse beta-cariofileno, ele é muito interessante, ele é presente no óleo de copaíba. Quando vocês que são da área da saúde, vocês sabem, já devem ter ouvido falar, inclusive nós fizemos um trabalho aí, né, professor Sandro, com relação ao alfa-humuleno. A diferença entre o beta-cariofileno e o alfa-humuleno é uma questão só de posição, eles são isômeros de posição. E aí você tem o que? Uma atividade anti-inflamatória reconhecida e com um produto que está aí no mercado. Mas nós temos outros óleos que têm essa mesma substância presente, né, em maior quantidade, outras em menor quantidade. Eu estou falando aqui, pessoal, mas está tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tem alguma pergunta? Tá Acho que tudo o senhor bem, pode estamos ir ouvindo no... bem aqui, Marcão. Vai indo aí, qualquer coisa, as perguntas a gente faz no fim, professor, vamos anotando, o pessoal vai deixando no chat. Eu só vou dar uma paradinha assim, porque aí vocês, né, para a gente entender a parte assim da planta produzindo, né? Só que agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e que aí começa a grande especificidade de tudo, pessoal. Bom, eu gosto de vinho. E aí, em determinadas épocas, eles falam assim, olha, esse vinho está maravilhoso, essa safra está fantástica. Eu me pergunto, mas por que ela está fantástica? A terra é a mesma, a planta é a mesma, o processo extrativo é o mesmo, o processo de fabricação é o mesmo. O que aconteceu? Condições climáticas foram
diferentes naquele ano que produziram metabólitos secundários naquela planta, naquela uva, naquela videira, que os entendidos em vinho falaram, não, esse vinho tem um sabor especial, esse vinho está maravilhoso. E com isso o preço já vai subir, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Então a gente vai aqui continuar a nossa... Deixa eu só fechar aqui, que eu já fiz besteira aqui. Vamos voltar lá para a nossa tela, e aí a gente começa a ver. Novamente aqui, compartilhar com vocês a nossa tela. Então aqui nós temos, pessoal, a nossa... as condições que vão influenciar nos metabólitos secundários da planta. Não apenas do óleo essencial, no vinho, como eu falei. Então, se você colheu no momento errado, o seu óleo vai ser diferente. Se aquele ano choveu muito, vai ser diferente, né? E aí nós temos também uma série de influências, altitude. Eu plantei ao nível do mar, e plantei lá em Campos do Jordão, a 1.600 metros de altitude. Já vai ser diferente. Houve uma interação com herbívoros, houve ataque de patógenos, tudo isso vai influenciar nos óleos essenciais. E essa influência nos óleos essenciais vão influenciar na relação entre aqueles componentes existentes ali no óleo. Você vai ter mais, você vai ter menos de um. Por exemplo, a gente falou que o óleo de melaleuca, você tem ali de 35% a 40% de 4-terpineol. Dependendo da condição, pode baixar para 20%. Isso acontece, pessoal. Acontece em alguns momentos, você não entende por que aquela safra houve uma redução enorme na concentração do composto de interesse. E aí a gente tem que lidar com isso. Né? Mas ela produz esse óleo essencial influenciado pelas condições ambientais, mas ela precisa estocar esse óleo. Aonde que ela estoca esse óleo? Tá? Então ela tem estruturas, glândulas que estão associadas e que estão ali justamente para estocar esse óleo. Essa primeira imagem aqui, pessoal, ela é uma imagem aonde nós temos o quê? Né? Nós temos aqui, aqui é um microscópio confocal, né, com uma luz polarizada, então a gente consegue ver aqui numa cor diferente, né, mas uma cor para salientar os tricomas glandulares, aonde essa planta estoca os seus óleos essenciais. Aqui, olha, esse óleo está estocado em uma invaginação. Essa invaginação, por que essa invaginação? Porque essa planta, ela nasce acima de 1.800 metros. 1.600 metros, ela já começa a ser encontrada, é uma planta brasileira. Só que a 1.600 metros em alto de montanha, você venta muito. Então, o que ela faz? Cria uma invaginação, coloca ali dentro como se fosse uma proteção para o seu óleo essencial. E essa última foto aqui, pessoal, é a minha primeira foto decente, onde eu consegui, há muitos anos atrás, onde eu consegui um tricoma tector, né, que é para proteger a planta, uma proteção física, também contra a perda de água, e aqui você tem um tricoma glandular. Dentro desse tricoma glandular está ali o óleo essencial. Então, rompendo esse tricoma glandular, você libera o óleo essencial. E como fazer essa extração dos óleos essenciais? Aí existem várias metodologias, né, pessoal? E a gente já consegue, olhando para essas três imagens, a gente já consegue perceber que existe uma diferença tecnológica, né, grande entre esses processos, e essa diferença tecnológica vai influenciar no resultado final. Bom, essa daqui ainda existe nos dias de hoje, pessoal. Isso é uma foto da Tailândia, não é uma foto minha. Essa foto aqui já é uma foto na Espanha, já com um processo mais robusto, mais controlado. E esse daqui já é uma foto minha também, é uma foto na França, que é bem interessante. Imaginem um container, as pessoas vão colhendo e colocando a planta dentro deste container. Depois eles tampam essa planta e o vapor passa por dentro desse container, retirando o óleo. Ou seja, ele nem descarrega o caminhão,
né? Porque aqui você precisa encher essas dornas para poder passar o vapor e extrair o óleo, né? Que é o nosso assunto, né, pessoal? Exatamente o que acontece? Você precisa, se eles são voláteis, se você passar um vapor quente por essa quantidade de massa verde dentro de uma estrutura cilíndrica como essa daqui, o que vai acontecer? Ele vai romper aquelas estruturas de armazenamento do óleo essencial na planta, rompendo essas estruturas, aquele óleo vai se volatilizar, porque ele já é volátil à temperatura ambiente. Imagine, então, na temperatura de 100 graus, ele vai rapidamente ser volatilizado. Só que ele vai ser arrastado pelo vapor, ou seja, o vapor de água, né? E aí, quando ele é arrastado pelo vapor de água, ele vai ser direcionado para um condensador. E aí ele volta para o estado líquido, água e óleo. Voltando para o estado líquido, eles se separam, né? Então tem essa separação. É um alambique. Só que aqui nós usamos a planta. Então nós temos aqui o nosso alambique, uma planta aromática, que tem óleos essenciais, é passado este vapor, passando esse vapor, né? Ele vai subindo, é direcionado aqui. Aqui nós temos o nosso condensador e sai aqui óleo e água. E aí ele vai para um sistema de separação, né? Um sistema já industrial de separação, conhecido como vaso florentino. Aqui vários exemplos, né? Nós temos destiladores de vidro, destiladores em bateria, né? Vários tipos de destiladores, mas todos seguem esse princípio. Você passa o vapor, né, pela massa de planta, arrastando com isso os óleos essenciais, né? Depois, quando há condensação, ou seja, volta para a temperatura ambiente, você está, os dois, a água e o óleo, no vapor, na temperatura ambiente, voltam para o estado líquido, voltando para o estado líquido, devido à polaridade das moléculas, elas se separam, e aí depois conseguem fazer esta separação. Ok? Esse é o processo de extração. Mas aí, pessoal, e vem uma coisa bem interessante, né? Com a utilização dos óleos, muitos cursos, as pessoas começam a falar coisas não muito coerentes. Então, quando você fala em tintura-mãe, né? Tintura-mãe, ela pode ser feita, e vocês devem ter visto isso, ela pode ser feita com álcool, né? Normalmente com álcool. Você tem a maceração, que você pode ser feito com álcool também, ou com o próprio óleo, né, que você deixa ali parado para fazer extração. E você tem o extrato seco, que é quando você extrai a substância e depois você evapora o seu líquido extrator. São métodos diferentes que vão extrair substâncias de forma diferente. Se eu utilizo um álcool, eu vou extrair substâncias que têm características mais polares. Quando eu passo um vapor, eu estou usando uma forma mecânica para romper as estruturas onde estão armazenadas os óleos essenciais. E esse é o meu objetivo. Posso arrastar alguma coisa a mais? Pode. Pode sim. Mas não é comum você arrastar. Então, se por acaso falarem, vocês ouvirem falar que uma gota de óleo essencial é igual a 5 xícaras de chá, por exemplo, são metodologias diferentes de extração. O que você tem na xícara de chá, você não tem no óleo e vice-versa. São substâncias diferentes. O método de extração impacta naquilo que você está extraindo. Diferentemente, se você muda o método de extração, você está fazendo arraste a vapor, só passando o vapor, é uma forma de extrair. Se você está fazendo hidrodestilação, que é quando você coloca, como é feito no laboratório, você coloca a planta já em uma solução aquosa e aquece aquela solução aquosa, já que você não tem algo para formar o vapor, você pode fazer isso. Você também tem um processo um pouco diferencial. Aqui eu coloco como óleo essencial uma descrição da ISO, que diz o que é óleo essencial, né? Então, origem, produto de origem vegetal, extraído por arraste a vapor, né? Destilação por arraste a vapor.
Pode ser uma destilação a seco, quando você passa um vapor a seco. Hidrodestilação é quando está misturado a água junto e você aquece a planta e a água junto. Mas existe o óleo cítrico, que o Brasil é campeão de venda de óleo cítrico. Mas como é feito por prensagem, quando você extrai o suco, você também extrai o óleo essencial. Prensagem da onde? Da casca, né? Do epicarpo. Então, é ali que nós retiramos o óleo essencial. Existe uma outra metodologia, que é a metodologia italiana, que ela não visa obter o suco. Aqui no Brasil, a gente visa o suco e, como coproduto, o óleo essencial. Lá na Itália, em algumas empresas, eles visam o óleo e, como coproduto, o suco. Então, é um processo diferente. Por isso, o pessoal diz, o Brasil vende muito, mas os óleos cítricos mais caros são os italianos. Bom, e aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre essa parte? Está tudo bem? Não, professor. Pode ir seguindo. Então, vamos em frente, então, pessoal. Bom, extrair o óleo. Estou com óleo. E aí, meu óleo é bom? Meu óleo é ruim? Consegui fazer uma extração legal? Né? Enfim, a gente precisa começar a fazer o quê, então? Fazer análise desses óleos essenciais. E aqui tem aquela característica, aquela tradicional, você mostra aqui a cromatografia em coluna para a gente falar do princípio, né? Ou seja, você pode colocar um extrato vegetal, ele corre por uma coluna, né? Sandro e eu, a gente fazia isso aí, a gente usava um giz em sala de aula, né? Fazia uma marca com caneta, colocava em água ou em álcool, e aí você tinha uma ascendente. Essa daqui é descendente, né? Que é aquela cromatografia. Qual o objetivo? Separar as substâncias presentes dentro de um extrato vegetal ou dentro do nosso óleo essencial. Este é o ponto. Então, a gente precisa fazer o quê? Trabalhar esse óleo essencial. Uma outra técnica é a cromatografia em camada delgada, que é uma técnica muito legal para se fazer em aula, né? E aí você coloca uma quantidade desse óleo numa placa, numa camada delgada, chamada de CCD, e aí nós temos o quê? Temos um eluente, que por capilaridade vai subindo por essa placa. E na medida em que ele vai subindo, ele vai separando da mesma forma. Aqui nós temos ascendente, né? Agora, deem uma olhada nisso daqui, pessoal. Aqui é o mesmo óleo, só que métodos diferentes de extração. Professor, você não está compartilhando a tela? Opa, não estou compartilhando? Poxa, pessoal, desculpa aí. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Compartilhar. Vou voltar essa tela aqui, que é aquela clássica da cromatografia em coluna, né? Onde, obrigado, Daiane, aquela cromatografia clássica descendente, né? E aí depois nós temos o quê? Nós temos a nossa cromatografia em camada delgada. Opa! Deixa eu voltar aqui. Temos a nossa cromatografia em camada delgada, que foi um trabalho que nós fizemos, pessoal. Vou mostrar aqui de novo, ó. Essa em camada delgada, depois a gente coloca isso dentro de uma cuba. Nessa cuba vai um eluente. Esse eluente vai subindo por capilaridade, e por capilaridade, quando ele vai subindo, ele vai arrastando os componentes do óleo com velocidades diferentes. Devido à interação do solvente, do eluente, com a substância e também com a placa. Essa imagem aqui, nós temos o mesmo óleo essencial. Esses dois óleos essenciais são óleos essenciais de citronela, só que extraídos por método diferente. Um foi extraído por CO2 supercrítico, a gente não vai falar sobre esse método, né?
e o outro aquele que nós chamamos de arraste a vapor, ou seja, cada método tem uma afinidade maior com determinados componentes. Nesse daqui, a gente consegue perceber que cada um desses tracinhos aqui, cada pequeno tracinho é um componente. Aqui a gente consegue também perceber, mas esse daqui está em maior concentração e esse daqui também está em maior concentração. Por isso que a ISO definiu, ó, tem que ser por arraste a vapor. Porque se a gente ficou mudando a metodologia, a gente também vai mudar a composição do óleo. Aí eu não vou ter mais referências quando eu vou utilizar esse óleo, porque eu preciso que ele tenha componentes conhecidos ali dentro, e na quantidade esperada, para que ele possa, existe uma variação, obviamente, mas em quantidades esperadas daquela variação. Esse daqui foi um trabalho feito pelo Wagner, onde nós temos aqui óleos essenciais franceses adquiridos no mercado, né? E aí a gente consegue perceber, ó, esse daqui, pessoal, não tem essa substância, né? Então, por que eu já estou falando nisso? Estou dizendo, olha, a gente precisa testar os óleos. A França é o maior produtor de óleo de lavanda, a pessoa vai lá, compra óleos no mercado francês e vai testar esses óleos e começa a observar a diferença. E esse daqui é o padrão, esse aqui é um padrão, e esse daqui são as amostras. Essa amostra aqui não é uma amostra confiável. Agora vamos falar do mercado brasileiro, né, pessoal? Agora foi um trabalho feito por nós aqui. Se a gente olhar para essas cromatografias em camada delgada, a gente já começa a observar algumas diferenças, né? A gente consegue observar que esse daqui é uma mancha mais fraca, esse aqui é uma mancha mais forte, essa daqui também, essa daqui. Aqui a gente consegue ver alguma coisa sendo arrastada, né? Então, existem diferenças visíveis nisso daqui. Esse trabalho foi da seguinte forma, nós adquirimos no mercado 14 óleos essenciais. Não foi feito por minha aquisição, uma pessoa comprou esses óleos, os óleos que ela queria, trouxe para nós, né? E aí a gente começou a fazer essas análises, tudo dentro do projeto. Então, nós não vamos dar nomes aqui, e depois a gente vai falar só 1, 2, 3, ou A, B, C, para que não tenha uma correlação entre o outro, que é um artigo que ainda vai ser publicado ainda, mas eu já estou adiantando para vocês aqui alguma coisa. No visual, a gente já começa a observar diferenças com relação ao óleo de lavanda comprado aonde? Aqui no Brasil. Todos falaram que era um óleo de lavanda angustifolium, que é uma espécie. Essa espécie, pessoal, ela não floresce aqui no Brasil. Existe um indicativo de um grupo no Paraná que conseguiu domesticar a lavanda angustifolium. Em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, eu devo estar com esse pessoal colhendo essas lavandas, levamos para o herbário, vamos fazer a identificação. Posteriormente a isso, a gente vai extrair o óleo e vamos analisar esse óleo. Então, já é um trabalho embutido nesse daqui. Cromatografia, isso aqui é só para ilustrar uma cromatografia, que é como se faz. A cromatografia em camada delgada, ela é apenas para a gente ter um controle de laboratório, uma coisa visual. Mas se você tem um produto no mercado, você precisa de uma cromatografia gasosa, cromatografia em fase gasosa, um equipamento. E que não é barato esse equipamento, né? Mas segue o mesmo processo. Você tem uma fase estacionária, uma fase móvel e um detector no final. E aí gera um cromatograma, né? Cada pico deste cromatograma, aqui está a imagem do equipamento, esse é um CG, aqui você tem o CG, aqui você tem o forno, e aqui você tem o massa. Já vou explicar cada parte dele daí. Você injeta o produto, você injeta o nosso óleo essencial, você não vai injetar o óleo essencial puro, você vai injetar o óleo essencial solubilizado em um solvente. E ele vai passar por esse equipamento e ele vai separar os componentes da mesma forma como nós vimos lá na cromatografia em camada delgada, né? Só que esse daqui é um cromatograma lindo, maravilhoso. Isso aqui é só para aula, pessoal. Isso não acontece assim, né? Então, como é que eu vou saber qual é o percentual de cada um desses componentes? Aqui no CG, eu não sei. Na cromatografia gasosa, eu só consigo determinar
a quantidade. Eu ainda não sei qual é cada componente. E como que eu consigo fazer isso? Somando as áreas, a área total, e depois eu descubro a área do meu pico. Descobrindo a área do meu pico, eu sei o meu percentual. Então, esse pico 2 corresponde a 1,6% do total. Pode parecer simples, pessoal, mas isso é complexo. Não é tão simples assim. Aqui a gente mostra de uma forma mais didática, né? Mas aí, eu sei a quantidade. Agora eu preciso saber, eu sei o que é cada pico. E aí sim tem a outra parte do equipamento, que é o massa. O que o massa faz? O massa fragmenta aquela fração. E na fragmentação daquele pico, daquela substância isolada, você consegue descobrir percentualmente qual é a probabilidade de ser aquela substância. Então, aqui nós temos a fragmentação do pico 7 e do pico 4, que nos diz, por uma comparação numa biblioteca com padrões certificados, então o equipamento tem uma biblioteca, e nessa biblioteca ele me diz, olha, existe 99% de similaridade entre a fragmentação do pico 7 e a fragmentação do eugenol. Existe 99% de similaridade entre a fragmentação do pico 4 e o linarol. É isso que ele te diz. E aí você vai verificar se isso é verdade. E o nosso pico 2? Nosso pico 2, a fragmentação é um limoneno, né? Então, dentro da biblioteca de massa, nós chegamos lá, olha, essa fragmentação tem alta similaridade com o pico 2. Então, o que eu posso dizer? Posso dizer que, neste meu óleo, eu tenho 1,6% de limoneno, 54% de linalol e um percentual aí de eugenol e uma diferença para 100% de outras substâncias que estão ali que a gente teria que fazer o cálculo, mas isso aqui é só para a gente conversar e mostrar o processo. Só isso daqui, pessoal, dá um curso. Só falar sobre identificação de óleos essenciais. Isso é um curso. E não é simples, isso é complexo. Muitas pessoas dizem assim, ó, faz o massa que está tudo resolvido. Não, não está resolvido quando você faz o massa. É ali que começa o problema de vocês. É exatamente quando você pega um resultado de uma análises clínicas, de um hemograma, alguma coisa assim. É ali que você vai analisar. É ali que você vai interpretar. Não é diferente aqui. Claro, guardando as devidas proporções, você vai saber se aquele óleo está dentro ou não, né, das especificações internacionais que se esperam. E aí você tem toda uma condição analítica que está dentro desse quadrado lilás. Essa condição analítica é importante. Se eu mudei essa condição analítica, eu vou mudar o deslocamento dos picos, e mudando esse deslocamento dos picos, eu preciso ter trabalhado com padrões, né? Uma série homóloga de padrões. Então, isso, como eu estava falando, isso dá um curso só sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar, pessoal. E aqueles... Para eu saber se foi aprovado ou reprovado meus óleos, com quem que eu vou comparar? Eu tenho um óleo essencial, quero saber se esse óleo essencial é bom, se esse óleo essencial não é bom. As pessoas me perguntam muito isso. Qual é o melhor óleo essencial? É difícil dizer isso. Você tem que analisar, você tem que olhar as análises, tem que interpretar os resultados analíticos. E eu vou interpretar isso baseado em quê? Baseado na ISO, por exemplo, né? A ISO tem ISO específicas para alguns óleos essenciais. Nós temos a nossa farmacopeia brasileira, que também traz alguns óleos essenciais, farmacopeia britânica e vários outros mecanismos que a gente vai se associando para isso, né? Essa aqui é uma tabela da ISO que coloca os óleos diferentes. Aí você vê aqui, pessoal, olha aqui, ó, que interessante, ó. Lavanda clonal, o que é isso? São clones de lavandas que são plantados. Quando a gente olha aquela beleza lá na França, tudo clone. E é importante que seja clone para que você possa manter o quê? A reprodutibilidade. E mesmo assim, tendo variações de clima, você vai ter
alterações. Então, existem vários limites. Na Bulgária, por exemplo, hoje em dia o pessoal tem comprado muito óleo de lavanda da Bulgária, porque ele é mais barato e tem uma excelente qualidade, né? Da Austrália, nem tanto. E a França é mais tradicional do ponto de vista do mercado, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos olhar, então, aquelas 4 amostras que eu mostrei para vocês e falar, ó, a gente já consegue ver no visual amostras do mercado brasileiro que a gente já conseguia ver que já tinha alguma diferença. Se nós analisarmos somente a cromatografia gasosa, em fase gasosa acoplada à massa, a gente percebe que os conteúdos dos 2 componentes majoritários, só vamos falar dos 2 componentes majoritários, e estão dentro da ISO. Estão aprovados pela ISO. Tá? Então, estou com um bom óleo essencial? Não sei ainda. Eu ainda preciso começar a olhar outras coisas. Nessa parte, sim, ele está aprovado. Mas aí eu vou fazer outros testes. Rotação óptica, índice de refração, densidade. E aí as coisas começam a complicar. Dê uma olhadinha, pessoal, aqui, ó. Índice de refração e rotação óptica. Fundamentalmente. Isso é como ele desvia a luz, como ele gira a luz e como ele faz esse ângulo de rotação da luz. Uma das técnicas de adulteração do óleo essencial de lavanda, eu só estou falando do óleo essencial de lavanda, é você adicionar produtos sintéticos. E o que acontece? Isso é chamado sofisticação. É uma técnica que a gente não pega na cromatografia gasosa. A menos que você tenha uma cromatografia gasosa que tenha uma coluna quiral, que vê as diferenças entre as moléculas, para onde que ela desvia a luz. Quando eu mostrei para vocês o limoneno, existem 2 tipos de limoneno, o L-limoneno e o D-limoneno. A diferença está numa inclinação da sua parte final da molécula, né? Não sei se dá para dizer parte final, não dá para dizer, mas de uma parte da molécula que tem uma inclinação diferente. E essa inclinação diferente vai modificar a forma com que a luz passa por ela. Então, a gente precisa disso. Então, desses 4 óleos, só um deles estava dentro dos padrões que a ISO diz para a gente. Olha que interessante. Concentração dos majoritários, perfeito, aprovado. Mas quando você vai olhar, a rotação óptica não deu a mesma coisa. O que significa isso? Olha a diferença, pessoal. Isso aqui é para ser -6 a -12. Tá? Ele deu -1,5. Com certeza se adicionou uma grande quantidade de substâncias destrógenas que desviam do lado positivo. Desviando do lado positivo, você vai reduzir essa diferença na leitura. Então, nós temos que olhar sobre vários ângulos. Você tem um produto natural adicionado a um produto sintético. Né? É bem complicado isso, e a gente precisa ficar atento a isso. Tá? E por que a gente precisa ficar atento a isso? Porque nós temos uma grande quantidade, eu dei um Google aí você vê, olha a quantidade de cursos de aromaterapia, são 2 milhões de resultados, pessoal. A quantidade é enorme. O apelo está muito grande. Nós temos muitas pesquisas in vitro, mas temos também testes in vivo, menos, mas temos. Tá? E temos muitas informações controversas, mitos de como utilizar o óleo essencial, né? A ação biológica deles são comprovadas, mas eles têm restrição, eles têm toxicidade. Tá? A legislação brasileira, por exemplo, ela permite a ingestão de 2 óleos essenciais, sendo que um deles, ela é bem clara em dizer que tem que se observar o nível de mentona. O que é o nível de mentona? Mentona é uma cetona, então pode comprometer o risco da pessoa. Mas é inegável que a população está buscando óleo essencial. Como que é inegável? Como eu sei disso? É só olhar os números financeiros, é só olhar os investimentos. As pessoas têm buscado isso. Então, é uma tendência o aumento do uso do óleo essencial.
mas tem que estar acompanhado de um conhecimento do processo extrativo, da análise desse óleo, se está de acordo ou não esse óleo, né? E desses 14 óleos que nós analisamos, a gente observou que 50% estava fora, aproximadamente 50% estava fora dos padrões, né? Então, nós temos aí uma carência para farmacêuticos, para químicos, no controle de qualidade disso. E como ele não tem uma legislação específica, ele não está enquadrado como fitoterápico, ele não está enquadrado como cosmético, ele transita até agora sem nenhuma, sem estar atrelado a nenhuma dessas formas que a Anvisa poderia atrelar, ele fica, então, o quê? Ele não tem domínio, é terra de ninguém. Então, a gente vê muitos cursos surgindo, muitas formas de indicação de uso, e às vezes até contraditórias. Bom, para finalizar, pessoal, a gente pode desvendar todos esses mistérios dos óleos. Por que são produzidos, como reconhecermos a qualidade desses óleos. Bioquimicamente, farmacologicamente, todas as interações. Mas, para quem gosta de trabalhar com planta, como eu, a gente precisa pensar numa outra coisa. Que os óleos são muito mais do que isso, mas muito mais. Eles fazem parte da transformação da energia do sol. Então, quando nós trabalhamos com uma planta, a gente está trabalhando com aquela energia do sol, que foi transformada. E conhecer essas conexões sutis, né, essa energia, essa força sapiente que une pequenas moléculas isoprênicas, vão se juntando, vão se ciclizando, vão formando centenas, milhares de moléculas diferentes, né? Isso é a natureza. E reconhecer essa natureza, estudar a natureza, olhar a fitoterapia, olhar esse processo, é reconhecer aquilo que a gente chama de natureza. É também fazer parte da natureza, né? Não olhar a natureza de fora, mas olhar a natureza de dentro. Isso é a evolução da nossa espécie, né? Que é o motivo pelo qual a gente está aqui. Bem, pessoal, uma forma bem sintética de falar sobre os óleos essenciais, e eu espero que tenha atingido os objetivos e as expectativas de vocês com relação a isso. Fico aberto para perguntas. Seu microfone está mutado, Rafinha. Obrigado, Daiane. Obrigado, Beatriz. Excelente aula, viu, Marcão? Agora está me ouvindo, professor? Sim, agora sim. Melhorou. Então, professor, agradecer ao senhor pela aula, a aula foi excelente, que é um tema que a gente não conhece, né? A gente não sabe muito, a gente estuda muito pouco essa parte básica, né? A parte da bioquímica, da formação, né? Então, acho que agrega muito conhecimento e desperta a curiosidade da gente tentar, às vezes, saber mais, né? De onde está vindo essas coisas que a gente está utilizando, ou que a gente está pensando em utilizar na nossa vida, né? Aberto para perguntas, se quem só quiser complementando, falar. o uso dos óleos essenciais é algo crescente. Então, conhecer a origem dos óleos vai dar uma terapêutica mais adequada. Temos aqui uma pergunta do Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Sim, Gustavo. Gustavo está perguntando, mesmo que as plantas sejam clonadas, se há uma mudança da qualidade do óleo. Eu vou te responder de uma forma diferente. No meu modo de ver, Gustavo, nós não temos óleo ruim ou óleo bom, né? Desde que ele seja natural, tá? O que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são os seus componentes para eu saber como trabalhar com esse óleo. Com certeza, por exemplo, o óleo de lavanda que nós trabalhamos, que é um óleo bem conhecido, né? A lavanda angustifolia não floresce aqui no Brasil, né? Eu já trouxe
semente, né? Nem podia falar isso, né? Trouxe semente para cá, já tentei, não deu certo. Outras pessoas tentaram também, não deu certo, né? Existiram projetos de governo para fazer, reproduzir aqueles campos maravilhosos de lavanda. Quem já foi em Cunha já viu um campo de lavanda, mas aquele campo de lavanda é uma lavanda que tem aqui no Brasil, e aquela lavanda não tem como constituinte principal acetato de linalila e linalol. Ela tem outros componentes. Então, sim, muda a composição do óleo essencial. E aí, dependendo da sua aplicação, ele não terá o efeito esperado. Se você quer uma lavanda que tenha uma aplicação no SNC, que seja calmante, né? Você vai precisar de uma lavanda que tenha acetato de linalila e linalol. Se você quer uma lavanda que vai atuar na parte musculoesquelética, você vai buscar essa lavanda brasileira, que é a lavanda dentata, que já tem outros componentes. E esse é o ponto, né? Muito boa pergunta. Os óleos essenciais têm prazo de validade? Sim, eles têm prazo de validade. E esse prazo de validade, quando a gente faz os prazos de validade dos óleos essenciais, nós fazemos uma aceleração da sua vida. Como assim? A gente coloca numa estufa, 40 graus, e deixa ali por um determinado tempo. Isso vai fazer uma aceleração dos processos oxidativos do óleo essencial. Então, por exemplo, óleos cítricos, vida de 1 ano aproximadamente. Outros óleos, de 2 a 3 anos, tá? Se você conseguir guardar de uma forma melhor, esses óleos, eles perduram por mais tempo. Eu tenho óleos em casa que tem 20 anos, continuo utilizando, tá? Por quê? Porque eu sei qual foi a modificação que aconteceu e, para mim, ele continua ainda tendo a sua atividade, mas sei que ele foi oxidado. E aí vai uma coisa muito interessante, né, pessoal? Tem gente que gosta de guardar o óleo essencial em geladeira, né? Quando fala isso, eu sinto frio, né? Mas, veja só, quando a gente baixa a temperatura, nós aumentamos aumentamos a reatividade do oxigênio com o óleo. Ele penetra mais. Lembra-se, ó, temperatura da água subiu, você tem uma dissolução de oxigênio menor, os peixes sofrem mais. Você diminui a oxigenação da água. O mesmo acontece com o óleo essencial. Quando você baixa a temperatura, aumenta a oxigenação. Aumentando a oxigenação, aumenta a oxidação. Aumentando a oxidação, você o quê? Você modifica a estrutura molecular. E essa modificação pode não ser a que nos interessa, né? Então, tem sim prazo de validade, e os óleos cítricos, eles têm uma validade de aproximadamente 1 ano. Os outros são feitos individualmente, cada um. Em geral, se dá 3 anos de validade para óleos, mas como eu falei, eu tenho óleo de mais de 20 anos. Ô Marcão, você sabe que você está falando uma coisa muito importante. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre falsificação de salmão no Brasil, né? Eles dão uma ração com corante para que o peixe fique com aquela cor característica do salmão. Então a gente acha que está comendo salmão, quando na verdade a gente não está comendo salmão, e portanto a gente não tem ali uma composição química compatível com salmão. Por que eu estou falando isso para você? Porque o bom de você ter explicado isso para a gente é o seguinte: em geral, a medicina ela não tem essa abordagem. E qual é o problema de não ter essa abordagem bioquímica das plantas medicinais? É que às vezes a pessoa, alguém compra uma planta falsificada, aí usa, aí diz que não teve resultado nenhum, e aí começa a culpar o óleo essencial dessa planta, que na verdade ele não usou o óleo essencial dessa planta, porque a planta não era a planta em questão, e portanto a composição química não era a composição química adequada, e a gente sabe que os metabólitos secundários vão depender muito do tipo da planta, do clima, do solo, do tempo, da altitude, de tudo. Então, na verdade, muitas vezes, o fracasso terapêutico que as pessoas têm com fitoterápicos e com óleos essenciais não se devem ao fracasso
daquela planta X ou do óleo essencial W. Na verdade, se deve ao uso de uma planta falsificada que não tem nada a ver com aquela, que não tem nada a ver com óleo, e isso acaba gerando, às vezes, uma imagem negativa da fitoterapia e de óleos essenciais. Né? Você não concorda? Então, concordo sim, concordo plenamente com isso, ainda posso acrescentar mais. Existem coisas, por exemplo, existem substâncias nas plantas que para você extrair da planta, você não vai extrair com água. Você vai extrair com outro tipo de produto, né? Então, o que você precisa? Você precisa saber como que você vai extrair aquela substância que vai ter a ação terapêutica. Se nós estivermos com a planta errada, já deu tudo errado. Por isso, a identificação botânica é super importante, para a gente saber com quem a gente está trabalhando, qual é a planta exata que nós estamos trabalhando. O método extrativo, você utilizou um método extrativo diferente, já não vai conseguir obter o produto que você quer. E isso gera exatamente isso que você falou, poxa, a fitoterapia não funciona, a aromaterapia não está funcionando, não estou atingindo o produto, o resultado terapêutico que a gente gostaria. Volto a falar, pessoal, Buscopan, né? Buscopan, onde está o Buscopan? Buscopan está na Datura suaviolens, que é uma planta que ela é cultivada no sul do Brasil. Essa planta, ela é seca, prensada, colocada em container, enviada para a Europa, e lá é feito o quê? A purificação, né? Retirada a substância de interesse que vai depois compor um produto. Estou falando do Buscopan, por exemplo, né? Então, se não tem uma tecnologia de extração, puxa, fica complicado. Se você não está com a planta adequada, você não vai conseguir o produto também. Então, concordo plenamente com isso que você colocou, Sandra. É muito importante a gente saber trabalhar com a planta para poder obter uma resposta terapêutica adequada. Inclusive, exemplo, professor, pode falar. Eu acho que, não, pegando esse gancho aí, depois dessa publicação do professor do Marcão aí, ele podia dedurar para nós qual daqueles óleos é o óleo ok para a gente comprar e não passar de trouxa, né? Ele botou só Marcão, número, tem que pôr o nomezinho lá. É o óleo XY, gente. Eu vou publicar aqui, mas eu passo em off. Você sabe que o Rafael que está no artigo é ele e o Gustavo que está no artigo é o Gustavinho, né? Você sabe que eu comentei isso com você, porque, por exemplo, me vê à cabeça o ginseng, né? A pessoa fala assim, eu estou tomando ginseng para cansaço. Bom, mas aí você precisa perguntar, é o Fáfia paniculata, que é o ginseng brasileiro, ou é o Panax ginseng, que é o ginseng coreano? Porque são completamente diferentes, né? Café é completamente diferente, dependendo de onde você planta, de onde você colhe. Não é à toa que uma das melhores papoulas do mundo é a do Afeganistão, né? Justamente por solo, clima, tempo, altitude, etc. E assim a gente poderia ficar aqui descrevendo, inclusive, né, Marcão, tem a ver com a questão de tempo de luz solar, a produção do fotoperíodo da fitoquímica, tem a ver com altitude, porque isso muda quantidade de oxigênio, isso muda pressão atmosférica, isso muda umidade, isso muda temperatura. Então, todos esses fatores que muitas vezes o pessoal que é da área médica não tem esse conhecimento um pouco mais profundo, generaliza como se uma planta fosse sempre a mesma planta, independente de onde veio, onde foi plantado, em que país, e etc. Né? Eu já vi sene verde, já vi sene laranja, já vi sene amarelo, eu já vi sene de tudo que é coisa. Ou seja, a composição fitoquímica, né, é completamente diferente uma da outra, né? Mas eu acho que esse é um papel que eu como químico, como farmacêutico, tenho que fazer. Eu tenho que oferecer para o médico produto de qualidade, produto confiável, para que ele possa fazer a sua terapêutica, né? E essa união é super importante para que isso possa acontecer. Eu faço assessorias para empresas, eu já vi problemas assim sérios na empresa, não por culpa da empresa, isso que é o mais interessante, né? Mas por culpa do fornecedor. O que acontece? A empresa, por exemplo, ela pede um laudo analítico para ver se vai comprar aquele produto ou não. Ok, muito bem. Ele vai lá,
olho o laudo, está de acordo, aprovei o laudo, e aí quando veio o produto, não era o mesmo, a análise estava diferente. Por quê? Porque você se comprou lá 100 quilos de óleo essencial, mas o cara que produziu, ele não tinha a produção de 100 quilos, ele tinha 80. Então, o que ele fez? Ele foi num vizinho, foi no conhecido, pegou 20 quilos, juntou com aquilo lá, e aí ele modificou o produto. Então, a cultura do produtor também ainda não está adequada. A gente precisa trabalhar essa cultura do produtor para que isso possa modificar. Quando ele juntou os dois óleos, já não é mais o mesmo óleo. Né? E você falou da paniculata, ela ainda tem problema. Você tem ali uma série de estruturas ergásticas nessa planta que vão gerar problema para a pessoa que consumir. Né? Você tem muitos oxalatos de cálcio nessa planta. Você consegue, inclusive, verificar se essa planta, se você está com Panax ou não, utilizando uma luz ultravioleta. Então, são técnicas que vamos desenvolvendo para a gente ver se está acontecendo problema ou não. E acontece. Infelizmente, acontece. Né? Então, fornecedores confiáveis, eles estão cada vez se aprimorando, dominando o mercado. Por quê? Porque eles são confiáveis. E só para finalizar, né, Marcão, uma coisa importante aí é a questão de preço, né? Muitas vezes a pessoa vai a um local que cobra um preço que não é que é caro, é justo, e aí vai a outro local que cobra um preço que é muito menor, mas é menor e injusto, porque está cobrando um preço por aquilo que não é. E muitas vezes o fracasso terapêutico vem daí, e aí, quando chega ao médico, né, a conversa entre o médico e o paciente parece levar a indicação de que o problema é o produto usado no tratamento. E até é o produto, mas não porque o produto em si prescrito é ruim, é porque aquele produto adquirido era de origem, né, duvidosa e questionável, né? Exatamente. E a questão do preço não é porque é o mais caro que é o melhor, pessoal. Na parte de óleos essenciais, não dá para seguir isso. Se é muito barato, realmente pode descartar, nem compra, porque se está fora do nível de mercado, nem compra, porque aquilo lá não é óleo essencial. Óleo essencial não é barato, mas existem óleos essenciais que são muito caros. Existe um marketing muito grande e por isso eles são mais caros. Mas essas empresas que colocam valores altos e têm um marketing muito bom, a gente também olha, às vezes, eles também têm um controle de qualidade adequado. Então, respondendo a sua pergunta sobre os números, né, não encontrei nenhum problema nas marcas mais conhecidas daqui do mercado brasileiro. Tá? Em geral, as marcas mais conhecidas no mercado brasileiro, elas mantêm uma qualidade. Existem outras que estão começando no mercado brasileiro e que realmente são boas. Existem outras que são franco-atiradores, ou seja, aquele mercado está dando lucro, então eu vou começar um processo nessa forma e vou tentar ganhar alguma coisa. E aí ele começa a fazer as falcatruas, as sofisticações. Sofisticação, que é uma adulteração difícil de ser detectada, precisa cruzar, fazer técnicas hifenadas, cruzar técnicas analíticas para você poder descobrir se você está com um produto ou não. Só apresentar a cromatografia gasosa e acoplada à massa não é o suficiente para isso. Tá. Professor Marcos, a gente queria agradecer em nome da Liga de Fitoterapia. E a Liga está sempre aberta. Com certeza terão outros convites. O senhor está aqui com a gente de novo, falando de outros temas. E a gente espera que o senhor possa contribuir sempre quando a gente tiver aí precisando de temas que sejam tão importantes dessa área da química, que é uma área que o senhor domina absurdamente. Não, inclusive eu já quero fazer um convite para você, Marcão, que é para você vir falar dos usos terapêuticos dos óleos essenciais, porque agora a gente já entendeu como é que você extrai, como é que são formados, como é que a gente faz as análises para verificação de qualidade do produto, mas seria importante que no semestre que vem, se possível, você voltasse para falar para a gente dos usos terapêuticos
dos óleos essenciais. Pô, vai ser sensacional. Concordo. Inclusive, a gente já convida você para participar dos futuros artigos que serão publicados por nós, por todos aqui integrantes da Liga de Fitoterapia, viu? Aliás. E eu agradeço o convite, acho muito oportuno até, porque a gente tem alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo e a gente precisa desse conhecimento, desse olhar da medicina, né? Isso é super importante. Não dá para se trabalhar isolado hoje em dia, né? A gente tem que somar os diversos conhecimentos, né? As versidades, né? Isso é uma universidade, né? Onde você junta as versidades, né? Esse é o objetivo fundamental. E sobre terapêutica de óleos essenciais, pessoal, ultimamente o óleo essencial virou algo assim, tem de tudo, né? Bom, enfim, uma hora a gente conversa sobre isso daí. Obrigado, professor. Muito obrigado, a todo foi um mundo. prazer falar com vocês, tá? Estamos E sempre até à o semestre que disposição. vem. Semestre que vem, Até a gente semestre vai que vem, estar com a Obrigado gente por de esse volta. convite. Obrigado, turma. Forte Grande abraço para vocês. abraço. Boa noite, viu? Parabéns Boa pela noite. excelente aula, Marcão. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Karina, Tchau, Francisca, querido. Gustavo, Sônia, muito obrigado.